Imagine uma civilização que supere a humanidade em uma escala de magnitude 6, ou seja, 1,5 milhão de vezes. Essa civilização não é composta por bactérias, mas sim por criaturas que estabeleceram uma ordem social funcional. Eles possuem profissões com uma hierarquia clara e oportunidades de progressão de carreira. Além disso, eles evoluíram da fase de caça e coleta para a agricultura e criação de animais. Eles ensinam os jovens a cuidar dos idosos e deficientes, além de terem rituais de sepultamento para seus mortos. Surpreendentemente, eles até se reproduzem por clonagem. Essas criaturas têm sobrevivido facilmente às espécies que prevaleceram em seu planeta nos últimos 100 milhões de anos. No entanto, uma simples infecção pode transformá-los em zumbis reais. Embora pareça o enredo de uma ficção científica pós-apocalíptica, na verdade, estamos falando sobre formigas. Neste vídeo, você descobrirá informações surpreendentes sobre as formigas, quantas existem na Terra, seu peso, seu modo de vida, como praticam a agricultura e por que sua sociedade se assemelha à civilização humana. Prepare-se para ficar chocado e surpreendido com o mundo das formigas. Quantas formigas existem? Embora todos nós já tenhamos visto formigas e tenhamos uma ideia vaga de sua quantidade, poucas pessoas têm uma estimativa precisa, pois os números reais são alucinantes. Atualmente, existem cerca de 14.218 espécies de formigas, sem contar as 1.758 subespécies adicionais. Na realidade, ninguém sabe ao certo o número total dessas criaturas. A população de formigas é estimada em cerca de 10 quatrilhões, o que equivale a 10 mil trilhões de indivíduos. Sim, é difícil compreender essa cifra. Em termos de peso, a biomassa total dessas formigas gigantes é de dezenas de bilhões de quilogramas. É interessante notar que essa figura excede o peso total da humanidade há mais de 2.000 anos. As formigas habitam todos os cantos do planeta, em todos os continentes, exceto na Antártica. Elas surgiram há cerca de 110 a 130 milhões de anos, provavelmente no supercontinente de Laurásia. Historicamente, elas descendem de antigas vespas, embora cientistas ainda não tenham identificado uma espécie específica de vespa como seus ancestrais. Quanto à sua longevidade, as formigas não devem ser confundidas com cupins, apesar de sua semelhança. Os cupins não estão relacionados a elas e têm uma árvore genealógica mais próxima das baratas. As formigas podem variar em tamanho em uma ordem de magnitude, desde 2 milímetros até vários centímetros. As maiores formigas fósseis conhecidas pertencem ao gênero Formicum, com fêmeas alcançando 7 centímetros de comprimento e uma envergadura de até 15 centímetros. Além disso, é importante mencionar que as formigas possuem asas, ao contrário de nós. No entanto, nem todas as formigas têm asas. Em geral, apenas as fêmeas e os machos têm asas, enquanto as formigas operárias são desprovidas delas. A reprodução das formigas é um processo fascinante. As formigas operárias, embora tecnicamente sejam fêmeas, possuem um sistema reprodutivo subdesenvolvido, tornando-as assexuadas. Portanto, os trabalhadores não são nem mulheres nem homens. A reprodução é um privilégio concedido a algumas formigas, sendo uma honra e uma grande responsabilidade. Essa seleção não é baseada na aptidão ou força, mas é determinada pelo nascimento. Devido à diversidade da espécie, as formigas adotam várias estratégias reprodutivas. O acasalamento entre machos e fêmeas é a forma mais comum de reprodução, mas isso é apenas o começo. A reprodução das formigas é repleta de drama, romance e elementos grotescos que superam a imaginação. Em resumo, as formigas são uma civilização impressionante que supera em número a humanidade em uma escala espetacular. Com sua complexa sociedade e habilidades surpreendentes, elas ocupam todos os cantos do planeta, desempenhando um papel essencial na ecologia. Explorar o mundo das formigas revela um universo incrível de organização, reprodução e cooperação que desafia a nossa compreensão e nos convida a apreciar a diversidade e a complexidade da vida em nosso planeta.
Tudo começa com o voo nupcial, um momento especial para os insetos em que novas colônias surgem em todo o planeta, conforme a primavera chega em diferentes latitudes. As fêmeas e machos alados deixam seus ninhos para acasalar e formar novas famílias. Esse é o único momento em que as formigas utilizam suas asas, que são desajeitadas e não funcionam bem. As fêmeas costumam escalar caules altos das plantas para usá-los como plataforma de lançamento, enquanto os machos decolam diretamente do solo. O acasalamento ocorre no ar, durante o voo. É um momento romântico da natureza, mas a história de romance termina aí. Após o acasalamento, o propósito de vida dos machos chega ao fim e eles morrem logo em seguida. As fêmeas, por sua vez, voam para longe de seu antigo ninho e, ao pousarem, imediatamente mordem suas próprias asas. Isso acontece porque elas não precisam mais delas. A fêmea é fertilizada apenas uma vez em sua vida, e não haverá um segundo voo. A futura rainha então começa a procurar um local para formar uma nova colônia. O material genético deixado pelo macho é suficiente para que ela coloque ovos fertilizados ao longo de sua vida. As rainhas têm uma vida longa, podendo viver de 12 a 20 anos, dependendo da espécie. Já as formigas operárias, em geral, vivem no máximo 5 anos. Vale ressaltar que esses padrões de reprodução são típicos da maioria das espécies de formigas, mas não de todas. Em algumas espécies, as operárias também podem acasalar e produzir descendentes. Por outro lado, em certas espécies, elas reproduzem-se por partenogênese, ou seja, clonagem. Um exemplo é a espécie Mycoseppurus smithii, que se reproduz dessa forma. As fêmeas emergem de ovos não fertilizados, uma vez que não há machos presentes. Essa mudança evolutiva surpreendeu os cientistas quando descobriram colônias compostas apenas por fêmeas, todas sendo clones da mesma rainha. Após análises de DNA, os cientistas confirmaram que todos os indivíduos da colônia eram fêmeas e rainhas clones. Embora tenha sido descoberto que populações dessa espécie não perdem completamente a reprodução sexual, cerca de 90% dos indivíduos na América do Sul e Central são clones, originados de diferentes rainhas. Isso indica que o Mycoseppurus smithii adotou a clonagem como seu método de reprodução predominante. No entanto, isso pode ser um erro trágico, pois a falta de diversidade genética pode tornar a espécie mais vulnerável a doenças e mudanças ambientais. Embora a clonagem seja predominante no Mycoseppurus smithii, é importante mencionar que a falta de diversidade genética pode ter consequências negativas para a espécie. A variabilidade genética é fundamental para a adaptabilidade e resistência a doenças e condições ambientais adversas. Portanto, a dependência da clonagem pode ser um risco para a sobrevivência a longo prazo dessas formigas. Os cientistas continuam estudando as implicações da clonagem em Mycoseppurus smithii e em outras espécies que adotam esse método de reprodução. Compreender a evolução dessas estratégias reprodutivas é essencial para desvendar os mistérios da natureza e apreciar a incrível diversidade que existe no reino das formigas. Em resumo, o voo nupcial marca o início do ciclo reprodutivo das formigas, com fêmeas e machos alados deixando seus ninhos para acasalar e formar novas colônias. Enquanto algumas formigas se reproduzem de maneira convencional, outras adotam a clonagem como método de reprodução predominante. Embora seja fascinante, a clonagem traz desafios para a variabilidade genética e pode afetar a capacidade de adaptação e sobrevivência das espécies. Estudar esses processos nos ajuda a compreender melhor o mundo das formigas e a valorizar a diversidade e complexidade da vida em nosso planeta. Devido à falta de diversidade resultante do método de reprodução clonal, a espécie de formigas torna-se altamente vulnerável a ameaças externas e pode enfrentar extinção rápida. No entanto, o desaparecimento de uma espécie não abala a estabilidade do reino das formigas como um todo. Elas sobreviveram facilmente aos dinossauros, tornando improvável que enfrentem uma séria ameaça de extinção. Considerando a estrutura social das formigas, é interessante pensar que elas poderiam construir algum tipo de civilização alternativa. Em termos de estrutura social,
as formigas são os seres mais próximos dos humanos na Terra. Cada nova descoberta na mirmicologia, a ciência das formigas, prova isso repetidamente. O formigueiro possui uma hierarquia estrita e uma distribuição de funções. O ninho é governado pela rainha, o fundador da colônia que põe ovos. A rainha é cercada por um séquito de 10 a 12 formigas operárias que a atendem, alimentando-a e cuidando dela de todas as maneiras possíveis. Como regra geral, a maioria das formigas jovens passa por uma espécie de estágio social durante cerca de um mês. A tarefa desses estagiários é cuidar dos ovos e larvas da rainha. Os indivíduos maduros são enviados para a área mais distante do formigueiro para realizar atividades de forrageamento. Cada formiga traz comida que encontra, e as autoridades decidem como ela será distribuída por todo o formigueiro. Além da comida, o formigueiro também é alimentado com um feromonil especial, uma substância odorífera secretada pela rainha. Esse feromonil contém informações sobre a saúde da rainha, e as formigas da comitiva o lambem e o carregam em um boço especial, transmitindo uns aos outros. Dessa forma, todos os indivíduos na sociedade das formigas estão conectados por uma rede de informações, criando uma espécie de rede social de formigas em uma pequena cidade. O que é interessante sobre a vida das formigas é a forma como elas ensinam seus filhos. Elas podem aprender interativamente, adquirindo conhecimento com base na experiência de outros, em vez de cometerem seus próprios erros. Isso é algo extraordinário para insetos. Para aprender com sucesso, as formigas precisam ter uma boa memória. Por exemplo, as forrageadoras ativas que procuram comida podem conhecer perfeitamente sua área de caça e se lembrar de como retornar ao formigueiro, mesmo após enfrentar um intrincado labirinto. As formigas também têm um bom senso de tempo e o utilizam efetivamente. Se um alimentador for colocado em um horário específico próximo ao caminho da formiga, elas se lembrarão rapidamente da hora em que a comida aparece e se reunirão nesse local pontualmente. Mesmo após 5 dias sem alimentação, elas continuam voltando ao local no mesmo horário. As formigas são muito bem organizadas em relação à comunicação. Elas utilizam vários métodos para se comunicarem, como vibrações captadas por sensores especiais nas pernas e joelhos. Além disso, emitem sons por estridulação, que podem ser usados para comunicação dentro da colônia ou até com outras espécies. Outro método importante de comunicação é o cheiro, por meio de feromoníos. As formigas deixam vestígios de feromoníos no solo e na superfície, permitindo que outras formigas os sigam e reforcem as trilhas para a comida. Além disso, os feromoníos são utilizados para emitir alarmes e até mesmo enganar formigas inimigas. A variedade de modos de comunicação e a capacidade de raciocínio, apesar de seus pequenos cérebros, dão às formigas uma vantagem incrível em sua sociedade. Mesmo estando distantes dos mamíferos superiores, elas são capazes de realizar atividades complexas, como agricultura e pecuária, de forma surpreendente. A maioria das formigas são predadores genéricos, necrófagos ou herbívoros. Algumas espécies de formigas herbívoras dependem de uma simbiose única com micro-organismos em seu intestino para melhorar a nutrição do alimento vegetal que coletam. No entanto, muitas espécies de formigas desenvolveram suas próprias formas de agricultura, seguindo o caminho já escolhido pelos humanos. A agricultura entre as formigas é amplamente diversificada, com 80 espécies praticando agricultura inferior, 34 espécies cultivando cogumelos de coral e 18 espécies praticando a criação de levedura. Surpreendentemente, 63 espécies de formigas dominaram a agricultura superior, aprendendo a cultivar cogumelos e até mesmo criando jardins inteiros de cogumelos. Algumas espécies de cogumelos, após serem domesticadas por gerações de formigas, não podem mais sobreviver na natureza, dependendo exclusivamente das fazendas de formigas para sua sobrevivência. Um exemplo notável de agricultura entre as formigas é a prática das formigas cortadeiras, que arranjam plantações inteiras de cogumelos e utilizam folhas bem picadas como substrato. As formigas maiores cortam os caules, as menores roem as folhas em pedaços e as formigas ainda menores cuidam da plantação, protegendo os cogumelos de danos causados por bactérias.
As formigas também demonstram sua habilidade na pecuária, criando e pastoreando pulgões que secretam um néctar valioso chamado melada, que é uma fonte de alimento de alta energia. As formigas ordenham os pulgões, fazendo cócegas em seus abdômenes com as antenas para obter o néctar. Apesar de todas essas conquistas impressionantes das formigas na agricultura e pecuária, seu modo de vida tem algumas desvantagens importantes, e, coletivamente, essas desvantagens podem levar a tragédias. Apesar disso, é inegável que as formigas demonstram um alto grau de coletivismo, precisão e racionalidade em sua sociedade, o que torna suas atividades agrícolas ainda mais surpreendentes. O círculo da morte é um fenômeno em que as formigas acabam presas em um ciclo de exaustão. Esse comportamento ocorre devido a um erro no sistema de marcação de trilha de feromoníos das formigas. Quando um grupo de formigas segue repetidamente o mesmo caminho, elas podem acabar se deparando com sua própria trilha de odor deixada apenas um minuto antes. Isso as leva a percorrer o mesmo caminho repetidamente, criando um círculo vicioso que leva à exaustão e morte da maioria das formigas. Esses círculos da morte não são raros e podem ocorrer com várias espécies de formigas. O maior círculo da morte já observado foi relatado em 1921 por um viajante chamado William Beebe, que testemunhou um círculo de 365 metros de largura criado por formigas orientais em Indiana. Além disso, as formigas também podem ser vítimas de um parasita chamado Cordyceps. Esse fungo infecta as formigas e controla seu comportamento, levando-as a procurar um local adequado para o fungo se desenvolver. Uma vez lá, o fungo faz com que a formiga morda a parte inferior de uma folha e fique presa. O fungo então cresce dentro do corpo da formiga, eventualmente perfurando sua cabeça e liberando novos esporos. Esse processo leva cerca de 10 dias e resulta na morte da formiga. Os cientistas têm estudado esse fenômeno, e descobriram que o fungo não controla diretamente o cérebro da formiga, mas sim introduz o micélio em seu corpo, substituindo parcialmente as células de tecido da formiga. Assim, a formiga se torna uma marionete nas mãos do fungo, realizando seu terrível cenário até a morte. Apesar desses comportamentos trágicos, as formigas desempenham um papel importante na biosfera e sua sociedade se assemelha, de certa forma, à civilização humana. Quem sabe que tipo de avanços elas podem fazer no futuro? Nunca subestime o poder e a importância das formigas. E assim chegamos ao fim desta incrível jornada explorando o mundo das formigas. Gostaríamos de saber o que você achou deste webdocumentário. Deixe seu comentário abaixo compartilhando suas impressões ou até mesmo suas próprias experiências com formigas. Adoraríamos ouvir suas histórias. Se você curtiu o conteúdo e achou interessante, não se esqueça de dar um like neste vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever agora mesmo. Dessa forma, você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos e poderá continuar a explorar o incrível mundo mega curioso junto conosco. Agradeço imensamente pela sua companhia nesta jornada formigável. Até a próxima!